Paz do Senhor para todos. Que esse dia seja um dia abençoado pelo Senhor Jesus. Deus possa abençoar a tua vida. O de cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, de Deus ao Calvário, essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para mim, santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele vou lá uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia.
possa abençoar a tua vida neste domingo. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na manhã desse dia, nós temos mais uma missão para aprendermos juntos essa lição de número 8, cujo tema é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos pouco tempo e nós vamos fazer uma apresentação bem sucinta. O textual diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E essa é a lição de hoje. Eu quero cumprimentar você que está na sua casa, você, a sua família, você que faz parte da igreja, que você aproveite nesta manhã, convide o seu parente, seus amigos, para que possamos
meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a base central da igreja, que é o fundamento da igreja. E é o que Paulo ele quis dizer isso aqui no textual, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quando Jesus ele estava realizando o seu ministério terreno, ele ensinava os seus discípulos e no ensinamento ele procurava fortalecer os seus discípulos. O próprio Jesus ele se centralizava na palavra para que aqueles que o seguissem tivessem a mesma direção, centralizado dentro da palavra do Senhor. E eu quero ler aqui a leitura bíblica em classe, que está registrado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, e ainda São Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27, nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus ele fala sobre a estrutura da sua igreja, ou seja, Paulo fala sobre a estrutura da igreja que eles aprenderam com Jesus Cristo. Os apóstolos, no livro de Atos capítulo 2, versículo 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, porque a doutrina dos apóstolos não foi nada mais e nada menos do que aquilo que eles aprenderam com o Senhor Jesus no período do seu ministério terreno. E quando Jesus partiu, ele deixou os seus discípulos estruturados, e os seus discípulos eles mantiveram tudo aquilo que eles aprenderam. Nós podemos observar que eles falam sobre a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos foi tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor. E Paulo fala sobre a edificação, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo, ele ainda fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele fala sobre o fundamento que é insubstituível, porque ninguém tem condições de colocar um outro fundamento além daquele que está posto. Muitas pessoas pensaram e tentaram, mas não tem como. A igreja está estruturada. Ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E Paulo falando e lembrando de Jesus Cristo,
Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele disse que eu edificarei a minha igreja sobre pedra. Ele apontava para si mesmo, porque o inferno pode lutar, pode trabalhar, mas eles não têm condições de superar e vencer a Jesus Cristo. E ele falou também a respeito da estrutura que os seguidores de Jesus têm. Ele falou sobre o fundamento, que é Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus queridos, eu quero apresentar aqui o edifício perfeito que não se abala, que permanece para sempre, que é a estrutura da igreja. E queremos dizer para você nesta manhã que muitos daqueles que dizem fazer parte da igreja não procuram se edificar, porque ouve a palavra de Deus, mas simplesmente não pratica. Mas eu quero dizer para você que é ouvinte e também é praticante, você está se estruturando sobre a palavra de Deus, porque ela é a nossa segurança, ela é a nossa estrutura. Nós vamos para a introdução. Ele diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, a casa, antigamente, era lá no tabernáculo ou no templo de Salomão, onde Deus habitava, no lugar santíssimo. Hoje, a grande diferença é que na sua individualidade, a igreja que foi fundada por Jesus Cristo, na sua individualidade, nós temos o Espírito Santo que trabalha na nossa vida e permanece na nossa vida. Hoje, como templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. No livro de Atos, nós vamos, ao decorrer da lição, nós vamos encontrar no capítulo 17, versículo 24, ele diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas aquele templo que ele mesmo construiu com as suas mãos, quando ele formou Adão, formou com as suas próprias mãos. Somos descendência, então nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Um edifício espiritual, o santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis capítulo 8, versículo 16 a 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário
é apresentado, que é a igreja. Hoje somos a igreja, Jesus Cristo vive na igreja, e é como Paulo disse, que Cristo vive em mim. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, quer dizer, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que bom saber que o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, estamos aqui como instrumento de Deus, para que Deus venha trabalhar na nossa vida 24 horas por dia. O ponto 2 é o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quer dizer, nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Nós passamos da morte para a vida, porque nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Ele, e como pedra viva, aprovados por Deus, e estamos aí edificados no verdadeiro edifício que é Jesus Cristo, e nos voltamos para Ele 24 horas por dia, porque na verdade nós não temos uma outra estrutura, nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos louvar a Deus por Ele ser tão maravilhoso, por Ele ser grandioso e poderoso. Muito obrigado a Deus por ter nos elegido em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos sermos o templo do Teu Espírito Santo, e hoje pudéssemos estarmos aqui falando sobre esta pedra angular que é a nossa base, que é Jesus Cristo, que morreu por nós. O ponto 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa, para que se tenha uma ideia dessa dimensão. Em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Eu quero falar sobre esta pedra angular, a principal pedra de esquina. Quando alguém falar em salvação, nós devemos nos direcionar a principal pedra de esquina, que é Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele disse que Jesus Cristo, ele está entre Deus e os homens, e nenhum outro nome foi dado, Atos 4, 12, pelo qual nós podemos ser salvos, porque Jesus Cristo, ele é o nosso intermediário. Nós não temos um outro nome que nós podemos mencionar a respeito da salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo, que é o nosso socorro, que é o caminho, a verdade e a vida.
a pedra angular é a nossa estrutura que nós devemos centralizar a nossa fé e vivermos em função dessa estrutura que Jesus Cristo nos dá. Então, é importante que quando estamos centralizados nessa pedra angular, que possamos sermos fiéis até a morte, para que possamos recebermos a coroa da vida. O ponto 4, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. São Marcos, capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E esse edifício, como eu já mencionei, que é Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular, ele não se abala, ele permanece firme para sempre. Nós temos diversos nomes de homens abençoados que serviram a Deus no passado. Nós temos Moisés, que foi chamado o homem mais manso da terra. Nós temos Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós temos Daniel, que foi chamado de um homem muito amado. Nós temos Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e temos muitos outros. Mas só que tem uma coisa: nenhum deles tiveram condições de ser a pedra angular para que a igreja fosse edificada. Jesus Cristo é a única pedra, é a única certeza, é o único alvo para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Se você crer e permanecer, você vai viver uma vida de vitória na presença do nosso Deus. Então Deus quer que você abra mão da vida sem conforto, sem segurança que você está vivendo, e se volte para Jesus Cristo. Ele sim, ele tem a verdadeira alegria, ele tem a felicidade para a nossa vida. Nós vamos deixarmos o primeiro tópico, nós vamos entrar no segundo tópico, o fundamento apóstolo e profetas. O primeiro ponto diz assim: o conceito de apóstolos, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus se deparou com a mulher samaritana, quando ele disse: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele se tornará uma fonte de água da vida que jorrará para a vida eterna. Então, essa água que nós bebemos, chamado graça, misericórdia, palavra de Deus, Espírito Santo, ela permanece na nossa vida. Por isso que nós somos uma fonte inesgotável da graça de Deus na nossa vida. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam termos quando se referem os 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor.
assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Quer dizer, eles foram chamados, foram instruídos, foram preparados e foram eleitos, porque a igreja, ela depende de ser estruturada dentro da palavra de Deus. No capítulo 4, na carta aos Efésios, no versículo 13, Paulo fala sobre o alcançar a estatura de varão perfeito, e os discípulos do Senhor, eles instruíram a igreja para que ela permanecesse firme. Eu quero dizer que alcançar aqui na terra a estatura de varão perfeito, nenhum homem consegue, a exceção foi Jesus Cristo, que foi fiel, e ele diz o texto da palavra de Deus que nenhum engano houve na sua boca, em todas as coisas ele foi tentado, mas só que ele nunca pecou. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Então Jesus Cristo é o nosso modelo principal para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que tem a vontade de ir para o céu, assim como também os apóstolos testificam de Cristo, a pedra angular. Não há uma outra pedra, não há uma outra estrutura a não ser Jesus Cristo, que é a nossa rocha inabalável. Eu concluí aqui, perdão. O conceito do apóstolo, o termo grego apóstolos, é usado para o enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam termos quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, para aquele que é salvo, nós louvamos a Deus que a mensagem que os apóstolos pregaram, ela é o fundamento, porque eles aprenderam com Jesus Cristo, foram chamados, e a igreja, ela cresceu, porque a mensagem da igreja, ela está centralizada em Jesus Cristo. Em nenhum outro nome a salvação, a não ser o único nome que foi dado, que é o nome de Jesus Cristo. Essa foi a mensagem que os discípulos pregaram, e essa mensagem continua sendo pregada até hoje, porque se o homem quiser alcançar a salvação, não é no nome de Pedro, nem Maria, nem de João, nem de Tiago, nem outros nomes, mas sim, é no nome do Senhor Jesus, porque quem foi crucificado e foi morto e ressuscitou no terceiro dia foi Jesus Cristo. É por isso que podemos crer e garantir que aquele que crê e permanecer é um verdadeiro salvo na presença do nosso Deus, e para Ele vive eternamente. O ponto 2, a doutrina dos apóstolos
embora não se possa desassociar das pessoas o edifício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35, ele disse isso. A Bíblia de estudo pentecostal retifica que a revelação dos apóstolos confirma: temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunha ou profecia. A doutrina da palavra de Deus, ela é insubstituível, porque ela é a verdade. E a doutrina da salvação é uma doutrina que Deus preparou para que os homens pudessem viver uma nova vida na pessoa de Jesus Cristo e abandonasse o mundo, porque na verdade no mundo não tem nada para oferecer a ninguém. O apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque no mundo há as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas sim procede do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é importante, mesmo tendo dificuldade, luta, aflições, vale a pena superar a dificuldade para fazer a vontade de Deus, porque nós teremos a recompensa. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constante e sempre abundante, porque o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Nós temos uma recompensa prometida por Deus, e essa recompensa nós havemos de receber quando nós chegarmos na eternidade e estaremos diante do Senhor pelo trabalho que fizemos, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós apresentamos, porque o Senhor, Ele não quer que ninguém se perca nem morra. Ele quer que todos se salvem e encontrem a salvação que está no seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O ponto 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega propétis, significa proclamar e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi relevado pelo Espírito dos profetas no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 4 a 6. Assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, perfazem
o alicerce da igreja de Cristo. Essa palavra é uma palavra que nos garante tranquilidade e certeza, porque o apóstolo São Pedro, ele faz uma autoafirmação a respeito da palavra do Senhor, a respeito da segurança que nós temos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, na verdade, ele é a nossa pedra angular e a nossa pedra principal. Ele disse que os homens santos de Deus, no passado, os profetas, falaram inspirado pelo Espírito Santo, e isso Deus tem preservado até hoje pela igreja, os profetas da igreja, que são os pregadores da palavra de Deus, da mesma maneira que os profetas do passado falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Os profetas de hoje, que são os pastores, que são os obreiros da igreja, eles continuam falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que possam então dar uma certeza aos seus ouvintes que Jesus Cristo é o mesmo, que ele não mudou, que o homem muda, mas ele permanece o mesmo. Ele continua salvando, libertando, curando e dando a vitória. Se você quer ser vitorioso ou vitoriosa, você que me ouve, você que está me assistindo pela rede nesta manhã, você que tem certas dúvidas, creia em Jesus Cristo, deposite a sua confiança nele. Paulo disse em Atos capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e toda a sua casa. Imagine você ver toda a sua família salva em Jesus Cristo, fazendo a vontade e fazendo a obra de Deus. Ser um vitorioso, ser uma vencedora, seja um vencedor em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e nunca desça da pedra que é a rocha principal. Permaneça em Cristo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. E saímos do segundo tópico, entramos no terceiro, edificados para a morada de Deus. Primeiro ponto, edificados, bem ajustados, edificado e bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, como mencionei, Efésios capítulo 4, versículo 13, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. O templo santo permanece desde quando nós permanecemos firmes no Senhor Jesus. Nós vamos estarmos edificados e nenhum vento, o contrário, nos abalará, nenhuma tempestade vai derrubar a nossa casa, nenhuma chuva vai nos inundar, porque nós estamos edificados em Cristo Jesus, que é a rocha irremovível, e ela não se abala, ela está centralizada para sempre, para que todo aquele que crê e quer viver uma vida de segurança mantenha-se estruturado na palavra do nosso Deus. Ponto 2, templo santo
no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo não, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 1 João capítulo 1, versículo 7, como resultado ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então, queridos, ser morada de Deus no Espírito é viver para Deus, é viver com Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar no caminho de Deus, é viver em santidade, viver em consagração. Paulo disse em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele disse que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam preservadas irrepreensivelmente para a vinda do Senhor. Então, nós devemos nos prepararmos integralmente, corpo, alma e espírito, para a volta do Senhor, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós devemos estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus, para que possamos ouvir o seu chamado nas nuvens e que possamos seguir no chamado para vivermos na eternidade para sempre. O ponto 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, como já vimos. O crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então Jesus, ele habita na nossa vida, não simbolicamente, como a geração eleita, como o sacerdócio real que Deus nos concedeu o privilégio. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, nós somos o reino sacerdotal, ou seja, nós somos o povo que fomos chamados por Deus para viver o sacerdócio de intercessão a favor das pessoas necessitadas, como no Antigo Testamento, as pessoas iam ao sumo sacerdote para interceder a favor da sua vida. Hoje, para todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo, vocês são um sacerdote eleito. O apóstolo São Pedro, ele disse na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que nós somos a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, e fomos chamados por Deus para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes é Jesus Cristo, a pedra principal, a sua graça, a sua salvação, a comunhão, as bênçãos de Deus, tudo aquilo que
o apóstolo São Pedro quis dizer é que nós somos privilegiados, porque hoje não existe uma categoria específica para Deus se revelar, como no Antigo Testamento era só aos sumos sacerdotes, aos reis e aos profetas. Hoje, no Novo Testamento, todos nós temos acesso a Deus, todos nós podemos falarmos com Deus no momento em que nós queremos, porque Ele está bem perto de nós, Ele está dentro de nós, Ele é aquele que nos dá força. Em Isaías capítulo 40, Ele diz que Ele dá vigor ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus, Ele faz acontecer, porque o Espírito Santo habita em nós. Você é uma pessoa que tem um valor incomparável, porque o Espírito Santo está na sua vida, e em função do Espírito Santo estar nas nossas vidas, nós somos uma pessoa vencedora em Jesus Cristo, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Paulo deixou registrado na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que nós devemos glorificar, pois, a Deus no nosso corpo, porque nós fomos comprados por um bom preço. Esse templo que Deus habita foi comprado por um bom preço, que é o sangue do Senhor Jesus. E mantenhamos na estrutura que é a pedra angular, Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Nós devemos nos centralizarmos nele. E diz aqui o comentarista da conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, a importância de nos mantermos fiéis deve ser muito grande, e nós devemos analisarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Carta aos Hebreus, capítulo 12, para fechar aqui essa lição de hoje. Quero deixar um abraço e um beijo para a minha filha Gabriela, que está nos assistindo todo domingo. Ela nos acompanha aqui. Que Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Temos a segurança e a garantia de que, se nós permanecermos olhando para Jesus, direcionados em Jesus, nós estamos alcançando a posição da geração eleita e de uma igreja privilegiada, que o Senhor Deus, nesse dia tão importante, continue abençoando a sua vida, que você tenha um domingo abençoado e que o Espírito Santo continue agindo na sua vida e no seu coração, ser uma bênção nas mãos de Deus, que tem nos preparados para o arrebatamento.
Que Deus nos dê a bênção da vitória em nome de Jesus. Pastor, eu quero passar a oportunidade para o nosso pastor. Cumprimento meus irmãos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós queremos agradecer a Deus por mais essa bênção que Ele tem nos concedido, mediante a sua infinita e santa misericórdia. Agradecemos a Deus pela vida do evangelista Roberto do Amaral, que tem sido um canal de Deus para transmitir o conhecimento de Deus para todos nós. Louvamos a Deus por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, e assim nós estamos trilhando o caminho do conhecimento. Nesse momento nós vamos chamar mais um louvor com o nosso irmão Aldo, e com esse louvor nós vamos contribuir com as ofertas, com os dízimos e com as doações. Aqueles irmãos que têm sido generosos têm nos ajudado muito na entrega das suas doações, os alimentos, material de higiene, de limpeza,